Vamos lá, retomando aqui, boa noite, né? Boa tarde, final de tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o direito constitucional, começando do zero. Continuar aqui o inciso, estamos fazendo o artigo 5º, estamos no inciso 32. Né? Já tivemos aí várias aulas, o conteúdo já está disponível aí no canal. As redes sociais aí, se quiser entrar em contato com a gente, estão na descrição do vídeo. Então, vamos continuar aqui, né? Nesse ponto de estudo aqui, vou começar aqui nosso estudo, deixa eu colocar aqui a marcação nossa. Ferramentas, comentários. Aqui, ó. Nosso estudo começa do ponto em que paramos na aula passada. Nela havíamos estudado o artigo 5º, inciso 1 até o 31. Agora a gente vai continuar do 32 em diante. Né? As aulas estão bem detalhadas, a gente para, explica cada inciso, lê. Cuidado, você consegue acompanhar a leitura de todo o PDF, a gente lê todo o PDF, do começo ao fim. Então, vamos lá. O inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ao inserir esse inciso no rol dos direitos fundamentais, o Constituinte destacou a importância do direito do consumidor para os cidadãos. Essa importância fica ainda mais evidente quando se verifica que no artigo 170, inciso 5 da CF, artigo 170, inciso 5 da CF 88, a defesa do consumidor foi levada à condição de princípio da ordem econômica. O inciso 32 é uma típica norma de eficácia limitada, uma vez que é necessária a edição de uma lei que determine a forma pela qual o Estado fará a defesa do consumidor. Essa lei já existe, é o Código de Defesa do Consumidor. Segundo o STF, as instituições financeiras também são alcançadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Cabe destacar que no recurso extraordinário 636.331, o STF considerou que as normas e tratados internacionais limitadores de responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, em caso de extravio de bagagem ocorrido em transporte internacional, serão aplicadas as normas de convenções internacionais e não ao Código de Defesa do Consumidor. Então, inciso 32, só explicou aqui, né? Nós temos hoje o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é a lei, agora não me lembro, é 8.000, não lembro de cabeça qual o número da lei. Deixa eu ver se ele botou aqui embaixo. Não colocou aqui. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, mas aí deixou aí mais uma formação, né? No caso de transporte aéreo de passageiros, você, em vez de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, você aplica as convenções de Varsóvia e de Montreal, né? Tem prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas na forma da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Isso aqui é a Lei de Acesso à Informação também, né? Foi regulamentada agora, recentemente. Regulamentada não, né? Começou o movimento lá atrás, mais ou menos aí 2012, 2013, foi até a promulgação da lei, depois decreto e todo um processo de cultura na administração pública, né? Hoje qualquer órgão público que você entrar tem uma equipe responsável pela Lei de Acesso à Informação. Então, o pessoal voltado só para responder os pedidos, né, de informações. Na minha área mesmo anterior, todo dia eu recebia alguma coisa de Lei de Acesso à Informação. Essa norma traduz o direito à informação, que, combinado com o princípio da publicidade, obriga a todos os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, incluindo empresas públicas e sociedade de economia mista, a dar conhecimento aos administrados da conduta interna de seus agentes. Com efeito, todos os cidadãos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral. O princípio da publicidade evidencia-se, assim, na forma de uma obrigação de transparência. Todavia, os órgãos públicos não precisam fornecer toda e qualquer informação de que dispõem. As informações cujo sigilo seja... Esse aqui, vou botar outra cor aqui.
sigilo seja imprescindível à segurança do Estado, não devem ser fornecidas. Também são imunes ao acesso a informações pessoais que estão protegidas pelo artigo 15, 5, 15 já, 5º, inciso 10 da Constituição Federal de 88, que dispõe: são invioláveis a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A regulamentação do artigo 5º, inciso 33, é feita pela Lei 12.527, né, que é a conhecida Lei de Acesso à Informação. Ela que define os procedimentos para a solicitação de informações aos órgãos e entidades públicas, bem como os prazos e as formas pelas quais o acesso à informação será franqueado aos interessados. Em 2008, antes mesmo da Lei de Acesso à Informação, o município de São Paulo, buscando dar maior transparência pública, determinou a divulgação na internet da remuneração de seus servidores. O caso foi levado ao STF, que entendeu que essas informações, remuneração bruta, cargos, funções, órgãos de lotação, são de interesse coletivo geral, expondo-se, portanto, à divulgação oficial. No entendimento da Corte, não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objetos da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos, enquanto agentes públicos mesmos, ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo nessa qualidade. Artigo 37, parágrafo 6º. Ainda nessa linha de garantir o acesso à informação, o STF determinou que fossem fornecidas a pesquisador documentos impressos e arquivos fonográficos das sessões públicas e secretas realizadas pelo STM, Superior Tribunal Militar, durante o período dos governos militares. Para a Corte, o direito à informação e a busca pelo conhecimento da verdade integram o patrimônio jurídico de todos os cidadãos, sendo o dever do Estado assegurar os meios para o exercício desses direitos. No caso de lesão ao direito à informação, o remédio constitucional a ser usado pelo particular é o mandado de segurança, não é o habeas data, isso porque se busca garantir o acesso a informações de interesse particular do requerente, ou de interesse coletivo geral, e não aquelas referentes à sua pessoa, que seria a hipótese de cabimento de habeas data. Isso daí é a pegadinha que sempre cobra em concurso. Quando fala informação, você pensa logo em habeas datas. Só que o habeas datas é específico para você solicitar acesso à informação sua, né? Específica, individual sua, ou retificação, né? Não é só acesso, é retificação. Tem um dado errado seu em algum órgão público, no SPC, no Serasa, alguma situação assim, você vai lá e solicita que seja alterado aquele dado. Agora, se for de outra pessoa no órgão público, né, que seja de interesse, que não seja pessoal também. Hoje, nos órgãos públicos, você tem um processo, ou seja, Sistema Eletrônico de Informações. Então, quando você começa a trabalhar no processo, a primeira coisa que você classifica no processo é em relação à Lei de Acesso à Informação. Tem classificação. Então, é público, restrito, sigiloso, né? E aí tem várias outras classificações. Se for sigiloso, né? Qual é a situação? Se for restrito, é o quê? É porque tem dados pessoais, essas coisas todas, né? Tem várias classificações. Vamos lá. TRF, Quinta Região, 2015. Deve ser resguardado o nome do servidor na publicitação dos dados referentes à sua remuneração, porquanto tal divulgação viola a proteção constitucional à intimidade. Não, né? Acabou de ler aqui em cima. Na verdade, sim, o que eles têm colocado é excluído ali o CPF, assim, aparece só 6 dígitos do CPF, em vez dos 11. Às vezes aparece 7, né? 8. Se você digitar lá na Lei de Acesso à Informação, um dos portais mais acessados do governo é esse, governo federal, o portal da transparência. E grande parte das consultas é só para saber quanto é que o servidor está ganhando, então. E aí, normalmente, você vê lá que eles não aparecem o CPF. Pode digitar meu nome, mas não aparece meu CPF. Essa parte. Vamos lá, o resumo aqui. Qual o resumo desse inciso aqui da Lei de Acesso à Informação? Direito à informação. Opa. Deixa eu tirar aqui. Direito à informação. Titulares, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais estrangeiras, âmbito de proteção. Informações de interesse particular ou de interesse coletivo geral, exceções, informações imprescindíveis à segurança do Estado ou da sociedade do Estado, ou protegido via mandado de segurança.
Mas ainda tem a questão de interesse pessoal, né? Que é esse aqui, podia ter botado lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que alguns órgãos também têm feito, né? Alguns órgãos, tipo, eu acho que na Câmara, no Senado, alguns tribunais, para você ter acesso à remuneração do servidor, você é obrigado a se identificar. Tem que botar o seu CPF, seu nome, seu e-mail, que se tu vier a, sei lá, zoar o cara na internet, falar alguma coisa, ele tem como pedir indenização para você, entendeu? Teve um caso recente aqui no Tribunal de Justiça do DF. Tive uma outra pessoa, por algum motivo, começou a consultar o nome? Consultou o contra-cheque lá, né? A remuneração de uma servidora da Câmara. A servidora da Câmara entrou em contato com ela, procurando no WhatsApp, Instagram, porque você está olhando a minha remuneração, não sei o quê, começou a assediar outra mulher. Aí, sei lá, eu sei que o caso, depois eu posso pegar, o caso foi parar na justiça, entendeu? E aí não deu em nada, a servidora da Câmara. A mulher não. E aí o que o tribunal julgou foi: eu não preciso dar motivo para eu consultar a remuneração da mulher, então eu posso me identificar lá se eu cometer algum equívoco, né, de divulgar ou de alguma coisa prejudicar a honra, a imagem dela, processa. Agora não, a mulher ficou perseguindo a outra para saber porque ela estava consultando especificamente a remuneração dela, né? Então, porque lá na Câmara, no Senado, você se identifica, você é obrigado a botar seu e-mail, quem está acessando, e o CPF, né? Vamos lá. E ela teve acesso, quem é que estava consultando a remuneração dela. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade e abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Esse dispositivo constitucional prevê, em sua linha A, o direito de petição e, na linha B, o direito de obtenção de certidões. Em ambos os casos, assegura-se o não pagamento de taxas, por serem ambas as hipóteses essenciais ao próprio exercício da cidadania. Para facilitar a compreensão, traduzirei em palavras simples o que é petição e o que é certidão. Petição é um pedido, uma reclamação, um requerimento endereçado a uma autoridade pública. Trata-se de um instrumento de exercício de cidadania que permite a qualquer pessoa dirigir-se ao poder público para reivindicar algum direito à informação. Por esse motivo, o impetrante autor da petição pode fazer um pedido em favor dos interesses próprios, coletivos, da sociedade como um todo, até mesmo em terceiros. Não necessita de qualquer formalismo, apenas se exige que o pedido seja feito por documento escrito. Exemplo, o servidor público pode, por meio de petição, pedir remoção para outra localidade para tratar de sua saúde. Já a certidão é um atestado ou um ato que dá prova de um fato. Dentro da linguagem jurídica, é a cópia autêntica feita por pessoa que tenha fé pública de documento escrito ou registrado em um processo ou em um livro. Exemplo, certidão de nascimento. Então, é muito comum que as bancas examinadoras tentem confundir o candidato quanto às finalidades do direito de petição e do direito de obter certidão. O direito de petição tem como finalidade a defesa dos direitos e a defesa contra a ilegalidade e abuso de poder. O direito à obtenção de certidões tem como finalidade a defesa dos direitos e os esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Viu aqui? Bem parecido aqui, ó. Qual é a finalidade dos dois? Os dois estão bem parecidos aqui, ó. Defesa de direitos, né? E a defesa de direitos. Só que o que muda aqui é a defesa contra a ilegalidade e abuso de poder, e aqui é o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ela não serve para esclarecimento de interesse de terceiros. Como se vê, ambos servem para a defesa de direitos. Entretanto, a petição também é usada contra a ilegalidade e abuso de poder, enquanto as certidões têm como segunda aplicação possível esclarecimento de situações de interesse pessoal. O direito de petição é um remédio administrativo que pode ter como destinatário qualquer órgão ou autoridade do poder público, de qualquer um dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, ou até mesmo do Ministério Público. Todas as pessoas físicas, brasileiras, estrangeiras e pessoas jurídicas são legitimadas para peticionar administrativamente aos poderes públicos. Por ser um remédio administrativo, isto é, de natureza não jurisdicional, o direito de petição é exercido independentemente de advogado.
Em outras palavras, não é obrigatória a representação por advogado para que alguém possa peticionar os poderes públicos. Nesse sentido, é importante deixar claro que o STF faz nítida distinção entre o direito de peticionar e o direito de postular em juízo. Ou seja, o direito de peticionar é o direito de petição, que a gente está vendo aqui, ó, no artigo 5º, inciso 34, direito de petição, e o direito de postular em juízo. O direito de postular em juízo é você, como advogado, ir lá no juizado especial, juizado civil, juizado criminal e entrar com uma ação, uma denúncia. O direito de postular em juízo, ao contrário do direito de petição, necessita para ser exercido de representação por advogado, salvo situações excepcionais, como é o caso do habeas corpus. Portanto, para o STF, não é possível, com base no direito de petição, garantir a qualquer pessoa ajuizar a ação sem a presença do advogado. Com efeito, o ajuizamento de ação está no campo do direito de postular em juízo, o que exige advogado. Quando se exerce o direito de petição, ainda quando se solicita uma certidão, há uma garantia implícita a receber uma resposta, no caso de petição, ou obter uma certidão. Quando há omissão do poder público, falta de resposta de petição ou negativo ilegal de certidão, o remédio constitucional adequado a ser utilizado na via judicial é o mandado de segurança. Tem que ficar atento aqui, toda hora ele fala isso, né? Tipo, qual o remédio? Qual o remédio? Que esse remédio constitucional ou garantia constitucional é como você exerce o seu direito. Você tem vários direitos nos incisos, né? Vários direitos ali fundamentais, né? Individuais. E se você for negado? Aí por isso que ele coloca qual é a ação devida, mandado de segurança, habeas corpus, habeas datas, mandado de junção, que para cada direito você tem que ter uma forma de cobrar, né? Sobre o direito Esse último é mandado de injunção? Não, esse aqui é mandado de segurança. Não, o que o irmão falou agora, O que eu falei é mandado de injunção. Tá, então, tem, no caso, habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança e mandado de injunção. Vamos lá, rapidamente, Entre só outros. para... entre Tá. outros. Não, pode ter uma ação normal civil, mas pode ter ação civil, ação popular, né? Tem várias formas de você... Tá. Mas é para direito coletivo, né? Não é É para plebiscito, né? Ação popular? Não, ação popular é uma ação que um cidadão pode entrar quando você vê alguma ilegalidade do poder público que vai prejudicar a população, entendeu? E plebiscito não é isso também, não? Não, Com a população plebiscito é pode... outra coisa. Plebiscito não Tá, tem nada a eu ver. confundi, Plebiscito desculpa. não é uma ação. Plebiscito é quando você, Estado, pede para uma pessoa se posicionar sobre determinada situação, entendeu? Então, você tem uma Tá. situação em que você quer que a população diretamente, né, Um voto direto da... exerça a democracia. Aí você tem o plebiscito, né? Ah, tá. Entendeu? Aí é uma votação. A ação popular é você entrar com uma ação mesmo, uma ação. Você entra com uma ação contra o Estado dizendo, olha, isso aqui vai prejudicar o meio ambiente, isso aqui vai prejudicar a praça, isso aqui vai prejudicar a rua, isso aqui prejudicou isso. E você entra com uma ação contra o Estado, entendeu? Mas é para interesse coletivo. Para interesse individual, que foi acho que a gente falou, habeas corpus, que é ir e vir, né, para interesses, né, de liberdade, qualquer direito de liberdade. Mandado de segurança é o mais comum, que é justamente para você ter o direito líquido certo. E os mais incomuns é o habeas datas, que é para você ter acesso a informações suas ou retificação delas. Não é só para ter acesso, é tipo, se está errado, eu quero que retifique, essa informação está errada. Aí o cara vai lá e diz, olha, não vou retificar, não vou mudar. Esse entra com habeas datas, obrigando ele judicialmente a mudar a informação que está lá, né? Pode ser uma informação de, sei lá, uma informação que você precise, pode ser uma certidão sei lá, no TSE, que você não votou, alguma coisa nesse sentido, e você comprova que você quer retificar aquilo, pode ser antecedentes criminais, alguma coisa nesse sentido, você pode pedir por habeas data retificar aquela informação. E aí você tem uma mandado de injunção. Mandado de injunção é para aqueles direitos que são de eficácia limitada e não tem uma lei regulamentando, né? Aí você pede especificamente, eu preciso desse direito, tá? Mas não tem lei para você exercer. Então entra com mandado de injunção para o juiz fazer com que você exerça, mesmo não tendo lei regulamentando aquilo. Porque a Constituição já foi feita e foi pedido para ter uma lei regulamentando aquilo, e ninguém fez. E aí você já precisa
do exercício desse direito. Vamos lá. Sobre o direito de certidão, o STF já se pronunciou da seguinte forma. O direito à certidão traduz prerrogativa jurídica de extração constitucional destinada a viabilizar em favor do indivíduo ou de determinada coletividade, como a dos segurados do sistema de previdência social, a defesa individual ou coletiva, de direitos ou esclarecimento de situações, de tal modo que a injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa presunção, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como mandado de segurança, ou como a própria ação civil pública, esta nos casos em que configurar a existência de direitos ou interesses de caráter transindividual, como nos direitos difusos ou coletivos, ou os direitos individuais homogêneos. O que é isso aqui? Ele está falando que o direito à certidão pode ser para qualquer coisa. Previdência social, direito de esclarecimento, situação. Não foi atendido, você pode fazer mandado de segurança e, no caso, aí, a ação civil pública é uma ação específica do Ministério Público, né? O Ministério Público pode atuar por ação civil pública. O cidadão usa ação popular. É bem parecido. A diferença é que quem faz é o Ministério Público ou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também pode fazer a ação civil pública. Acho que até um órgão público pode fazer. E mesma, como é que a gente chama? Mesma situação, mas você não faz parte do órgão público, não é promotor, não é defensor, mas você quer atuar naquilo, é um cidadão. Você faz uma ação popular. Entendeu? Foi lá, falou com o Ministério Público, falou com o defensor, ninguém quis fazer nada. Você, não, vou tomar para mim essa bronca, vou resolver. Você, como cidadão, faz ação popular, entendeu? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, minha mãe, ela tomaria um remédio e eu quisesse, e o Estado, ele fornece esse remédio, né? E a falta dele pode colocar em risco a vida da minha mãe. Eu poderia ir no Ministério Público para solicitar que o Estado compre? Aí, no caso, é a Ou não? Defensoria Pública. A Defensoria Pública. É a Defensoria Pública, né? Sim, nesse caso, você vai na Defensoria Pública. Aqui, especificamente em Brasília, você tem um ofício da Defensoria Pública, acho que é ali no Brasília Shopping, Brasília... É perto eu sei onde é que é, perto do Conjunto Nacional tem a Defensoria Pública ali. Ali é específico para a área de saúde, só você levar lá a receita, falar a situação, tem como comprar muito caro, eles fazem lá na hora. Fica a gente de plantão 24 horas lá. Tá. Até para casos de, minha mãe está morrendo, não tem UTI. Você vai lá meia-noite, 1h da manhã, tem um defensor público lá. E no Tribunal de Justiça tem também o juiz de plantão para conceder, tem um oficial de justiça de plantão. É que a gente pensa que a justiça é muito, né, mas tem as pessoas de plantão na justiça. Se você tiver um caso de vida ou morte, você tem um juiz de plantão, tem um defensor de plantão, tem promotor de plantão. Todo mundo tem um plantão, né? Entendi. Especificamente para esses casos. Vamos lá. As bancas examinadoras adotam dizer que o remédio constitucional destinado a proteger o direito de certidão é o habeas data. Vamos marcar isso aqui, que ele está dando a dica aqui, ó. As bancas examinadoras adoram dizer que o remédio constitucional destinado a proteger o direito de certidão é o habeas data. Isso está errado. O remédio constitucional que protege o direito de certidão é o mandado de segurança. O habeas data é utilizado, como estudaremos mais à frente, quando não se tem acesso. Para que serve o habeas data aqui? Quando não se tem acesso a informações pessoais do impetrante ou quando deseja retificá-las. Tem uma informação errada no órgão público e você quer retificar aquela informação, você vai entrar com habeas data. Entendeu a diferença? Aqui você não quer ter direito de informação, você quer a certidão sua, você não quer retificar, entendeu? Você não quer ter acesso à informação, você quer uma certidão, um direito seu de ter a certidão. No habeas data, a pessoa não te dá nem acesso nem à informação, entendeu? E a diferença também aqui do direito de petição e direito de certidão é que a certidão não é necessariamente sua, pode ser de várias situações, entendeu? No caso do habeas data é individual, é pessoal seu, você não pode pedir de outra pessoa. Aqui, quando alguém solicita uma certidão, já tem acesso às informações. O que quer apenas é receber um documento formal do poder público, que ateste a veracidade das informações. Portanto, é incabível o habeas data. Se a gente voltar aqui, você vai ver que o direito à obtenção de informações aqui, ó,
Direito de defesa, esclarecimento. Como se viu, serve para direito de petição, cadê? Aqui, remédio administrativo, todas as pessoas públicas, o direito, cadê? Para o remédio não jurisdicional, representante de advogado, acho que era mais em cima aqui. Aqui, ó, direito de petição, certidões. Não sei onde foi que eu li. A obtenção de certidões e repartição para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Esse interesse pessoal não é necessariamente seu, entendeu? A diferença é essa, né? Tipo assim, eu preciso de, por exemplo, no seu caso, de um documento da sua mãe, entendeu? É direito seu. Você é filho dela, está acamada, está com doente, entendeu? No habeas datas é específico seu. Vamos ver aqui as questões. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. De acordo com a Constituição Federal, somente estarão isentos de pagamento de taxas para obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa dos direitos as pessoas que comprovem hipossuficiência. Não, né? Cadê? Fala nada disso aqui. Tem que ter hipossuficiência. Ele está confundindo com outro direito que a gente vai ver mais lá na frente. São a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade e abuso de poder, a obtenção de certidões de repartição pública para a defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal. Não tem esse hipossuficiência. Hipossuficiência é outra coisa. A gente vai ver lá na frente. Tem também o hipossuficiente. Tá vendo? O direito à obtenção de certidão de repartição pública independe, aqui, ó, independe do pagamento de taxas. Trata-se de prerrogativa de todas as pessoas. A de hipossuficiente, é que ele quer confundir a gente, vou pegar a CF aqui. Tem a de hipossuficiente, então, qual é o inciso aqui? Ver aqui qual é esse aqui, calma aí. Ele está falando da assistência jurídica, é mais lá na frente. Fala, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Deixa eu mostrar o outro aqui, é por isso que ele está falando isso também. E ele fala o seguinte, ó, são gratuitos, são 2 casos que ele bota que você tem que mostrar pobreza. Esse que eu li, né? Vou ler de novo aqui para você, qual é? Calma aí, eu digitei errado. Vamos lá. Esse aqui é inciso 74. 74 ele fala o seguinte: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso aqui é um direito, né, individual, né, um direito fundamental, que você tem que mostrar insuficiência de recursos. Se você for solicitar lá na Defensoria Pública uma prestação jurisdicional, uma prestação de ajuda, né, jurisdicional, né, que ela te ajude nessa área lá, entrar uma petição do remédio da sua mãe, você vai ter que comprovar que é hipossuficiente, que você não tem dinheiro para pagar um advogado, entendeu? Então, é um caso, é um direito que tem que ter essa situação. O direito de petição e certidão não tem isso. E tem um outro aqui também. Qual é o outro aqui? Tem um outro direito, vou mostrar aqui para você, é o 76. Ele fala o seguinte: são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Então, você tem que mostrar que é pobre, na forma da lei. A lei vai dizer como é que é essa reconhecimento de pobre. O Isso registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Fala. Isso aí seria uma norma, na forma da lei, seria uma norma limitada, né? Sim. Tá. Tem que ter uma Para lei. já começar identificando, entendeu? Uhum. Na forma da lei tem que ter uma lei para regulamentar esse direito. Mas é um direito que ele é condicionante, né? Ele é condicional. Tem que ser uma pessoa pobre, né? Qualquer pessoa que tenha certidão de nascimento, né? Registro civil de nascimento, de óbito de graça. Tem que ser a pessoa reconhecidamente pobre. Vamos continuar. Esse aqui é o mais famoso de todos. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.
No Brasil, adota o sistema inglês de jurisdição, que é o sistema de jurisdição una. Nesse modelo, somente o Poder Judiciário pode dizer o direito de forma definitiva, isto é, somente as decisões do Judiciário fazem coisa julgada material. Contrapondo-se a esse modelo está o sistema francês de jurisdição contencioso administrativo, no qual tanto a administração quanto o Judiciário podem julgar em caráter definitivo. O artigo 5º, inciso 35, ao dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, ilustra muito bem a adoção do sistema inglês pelo Brasil. Trata-se do princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual somente o Poder Judiciário poderá decidir uma lide indefinitiva. É claro que isso não impede que o particular recorra administrativamente ao ter um direito seu violado. Ele poderá fazê-lo, inclusive apresentando recursos administrativos, se for o caso. Entretanto, todas as decisões administrativas estão sujeitas a controle judicial, mesmo aquelas das quais não caiba recurso administrativo. Cabe destacar que quaisquer litígios, estejam eles concluídos ou pendentes de solução na esfera administrativa, podem ser levados ao Poder Judiciário. No último caso, pendência de solução administrativa, a decisão administrativa restará prejudicada. O processo administrativo, consequentemente, será arquivado sem decisão de mérito. Em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, também denominado de princípio da universalidade de jurisdição, não existe no Brasil, como regra geral, jurisdição condicionada, uma instância administrativa de curso forçado. Deixa eu mostrar aqui. Isso. É o juris de séries, né? Que diz juris de série, que é só. Aqui é o Poder Judiciário que diz o direito, né? É a jurisdição dizer o direito. Dizer a justiça. Isso quer dizer que o acesso ao Poder Judiciário independe do processo administrativo, referente à mesma questão. O direito de ação não está condicionado à existência de procedimento administrativo anterior. Uma vez que seu direito foi violado, o particular pode recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Há, todavia, algumas exceções. Essas exceções é que tem prova. Então, o que ele está dizendo até aqui, para você entender? No Brasil, isso pode cair numa prova discursiva para você. Ele pergunta assim mesmo, no Brasil, qual o sistema de jurisdição que a gente usa? Nosso sistema de jurisdição é o seguinte, sistema de jurisdição única, ou una. Nós temos dois grandes modelos no mundo, que é o sistema francês. E o o francês é una também? Não. O sistema francês é contencioso administrativo. Tá, porque tem duas, né? E o sistema inglês. Sim, o sistema inglês. O sistema de jurisdição una é chamado sistema inglês, do Common Law. Só o Poder Judiciário, Common Law, só o Poder Judiciário pode dizer o que é direito, o que é justiça. Ou falar em definitivo uma causa que foi trazida, né, que entrou em litígio. No caso do sistema francês, você tem duas formas de dizer o direito, né, de finalizar ali, tanto pelo judiciário quanto pelo administrativo. Lá você tem chamado Conselho de Estado, me esqueci agora o termo correto. Lá você, por exemplo, as relações que você tem com o Estado, que é chamado direito administrativo nosso, você não tem um tribunal que nem o nosso, você resolve direto com o Estado. E chega até o final, você tem uma corte do Estado, um conselho do Estado. E o conselho de Estado decidiu, não tem como você ir para o judiciário. O judiciário resolve as coisas entre empresa, entre pessoas, então é diferente. E aqui, isso é mais aprofundado que eu vou falar, mas não precisa você se preocupar com isso. Aqui no Brasil, a gente é um sistema, na realidade, assim, tem uns doutrinadores que falam que a gente é quase um sistema misto. Por quê? Porque apesar da gente seguir o sistema de jurisdição una, a gente tem um modelo administrativo forte, que é o quê? São os tribunais de contas. Tanto é que você, por exemplo, se você vai a alguns países de sistema de jurisdição de contencioso administrativo, tem pessoas que vêm lá de fora e dizem, pô, mas o Brasil não é que nem nos outros países, que lá você pode ser juiz sem ser formado em direito. Aqui no Brasil, você pode ser juiz sem ser formado em direito. A diferença é que o nosso juiz sem se formar em direito, a gente chama de auditor. Se você pegar a origem da palavra auditor, é juiz também. Então, o auditor ele é um juiz. Tanto é que antigamente você chamava, na área militar, de mudar o nome, mas o sistema militar, a justiça especializada militar, o juiz de piso é chamado de auditor, juiz auditor. Agora que eles botaram juiz federal militar.
Mas antes a gente pegava a legislação antiga do direito penal e processual penal militar, chamava juiz auditor, porque auditor também é juiz, o nome, né? Palavra antiga. E aqui no Brasil tem isso, você pode fazer concurso, né? Sem se formar em direito. Só que aqui a gente tem toda uma estrutura orgânica, né? Uma estrutura orgânica de contencioso. A gente tem Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados. Só que chega no final, quem dá a última palavra não é o Tribunal de Contas da União, é o Poder Judiciário. Então, o Brasil é meio híbrido. Ele tem como se fosse lá na França um Tribunal de Contas, um contencioso administrativo, só que a gente é um sistema de jurisdição única. Lógico que a decisão dos tribunais de contas, elas não são revistas pelo Poder Judiciário. Elas só são revistas no seguinte sentido: você cometeu uma ilegalidade ou não. Agora, por exemplo, se um tribunal de contas julgar uma conta irregular, o Poder Judiciário, você não pode ir no Poder Judiciário e dizer, olha, o Tribunal de Contas julgou minha conta irregular. Eu quero você, juiz, ou você, Tribunal de Justiça, diga que minha conta é irregular. Não. Essa é a competência dele. Você tem que provar que teve uma ilegalidade, não teve ampla defesa, não teve contraditório, usou provas ilícitas. Isso eu posso rever no Poder Judiciário. Agora, o mérito da decisão, isso é mais aprofundado que eu estou dizendo aqui. Não tem isso no material, porque é um nível mais de concurso de magistratura, de promotor, que ele vai perguntar nesse nível para você, porque a gente tem um poder, né? Um tribunal, na verdade, a gente tem tribunais de contas, igual ao sistema do contencioso francês, né? Tanto é que a gente imita tanto algumas coisas no francês, que aqui no Brasil, a gente tem o Ministério Público, é chamado aqui no Brasil, vai ver em vários documentos, até em petições, chamado de parquet. Parquet, na realidade, é uma palavra francesa, porque lá na França, sabe como é que funciona? Você Eu faz o disse essa palavra concurso, na minha prova, professor. parquet. É P-A-R-Q-U-T. É Isso, T. ter Não tem o E parquet. no final, é paquete. É paquete. Parquet é o membro do Ministério Público. Por quê? Como é que funciona lá na França? Na França, você é juiz tanto de julgar quanto de acusar. Então, quando você é juiz de acusar, tipo assim, você pode até mudar. Não, vou ficar um tempo no Ministério Público. Quando você fica um tempo no Ministério Público, você se torna o juiz de pé, o juiz do parquet. Tem um palco, tipo um palco assim que você vai fazer tribuna. Então, você é o juiz do parquet. Quando você vai fazer o julgado, você é o juiz sentado, é o cara que fica sentado julgando as coisas ali. Isso também é tradição francesa, porque lá atrás a gente tinha muita vinculação com a França. A gente não tinha vinculação com o direito inglês, com o direito americano. Nossa vinculação era muito com o direito francês, né? Tanto é que tu vai nas cidades mais antigas, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Salvador, o que era chique era o que vinha da França, de Paris. Então, tu vê Art Deco, os prédios, aquelas coisas todas, tudo de tradição francesa. Então, isso é mais aprofundado. De novo, aqui no Brasil, sistema de jurisdição única, sistema inglês. Sistema contencioso não se confunde. Mas temos estruturas de sistema francês, ou temos do ponto de vista dos órgãos, né, da estrutura, temos tribunais de contas, tribunais de contas da União, mas a gente não adota. Mas tem exceções, é o que a gente vai ler agora. Mesmo para te ver que o nosso é misto, mesmo que quem diz a última palavra é o Poder Judiciário, mas a gente tem exceções, que é o que a gente vai ler agora, que eu parei para a gente conversar. Aqui, há todavia algumas exceções nas quais a jurisdição é condicionada, ou seja, somente é possível acionar o Poder Judiciário depois de prévio requerimento administrativo. Habeas data. Um requisito para que seja juizado o habeas data é a negativa ou omissão da administração pública em relação a pedido administrativo de acesso a informações pessoais ou de retificação de dados. Controvérsias desportivas. O artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88 determina que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Ou seja, se tiver um problema do desportiva, vôlei, tem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não sei se você sabe disso, é lá no Rio de Janeiro esse tribunal. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva é no Rio de Janeiro, não é em Brasília.
Todos os tribunais superiores são em Brasília, mas nesse caso é no Rio de Janeiro, e você só pode recorrer para o judiciário depois que esgotar todas as instâncias. Pegou um doping, né? Você vai ser julgado, não sei o quê, vai recorrer até chegar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Perdeu lá, é que você pode recorrer para o judiciário. Reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. O artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006 dispõe: contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. A reclamação é a ação utilizada para levar ao STF caso de descumprimento de enunciado de súmula vinculante, artigo 103A, parágrafo 3º. Segundo o STF, a reclamação está situada no âmbito do direito de petição e não no direito de ação. Portanto, entende-se que a sua natureza jurídica não é de um recurso, é de uma ação e não de incidente processual. Requerimento judicial de benefício previdenciário, ou seja, tem 4 hipóteses que você primeiro tem que finalizar no administrativo. Antes de recorrer ao Poder Judiciário, para que lhe conceda um benefício previdenciário, faz necessário o prévio requerimento administrativo ao INSS. Sem o prévio requerimento administrativo, não haverá interesse de agir do segurado. O artigo 5º, inciso 35 da CF 88, representa a verdadeira garantia de acesso ao Poder Judiciário, sendo um fundamento importante do Estado Democrático de Direito. Todavia, por mais relevante que seja, não se trata de uma garantia absoluta. O direito de acesso ao Poder Judiciário deve ser exercido pelos jurisdicionados por meio das normas processuais que regem a matéria, não constituindo-se negativa de prestação judicial ou cesseamento de defesa, ainda a diminuição de recursos quando não observados procedimentos estatuídos nas normas instrumentais. Com efeito, o artigo 5º, inciso 25, não obsta que o legislador estipule regras para o ingresso do pleito na esfera jurisdicional, desde que obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando este fixa as normas, prazos e condições razoáveis, não ofende na afastabilidade de jurisdição. Destaca-se que o princípio da inafastabilidade de jurisdição não assegura a gratuidade universal no acesso aos tribunais, mas sim a garantia de que o judiciário se prestará à defesa de todo e qualquer direito, ainda que contra os poderes públicos, independentemente das capacidades econômicas das partes. É claro que se o valor da taxa judiciária for muito elevado, isso poderá representar verdadeiro obstáculo ao direito da ação. Nesse sentido, entende o STF que viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa, súmula do STF 667. Com efeito, há que se existir uma equivalência entre o valor da taxa judiciária e o custo da prestação jurisdicional. Uma taxa judiciária calculada sobre o valor da causa pode resultar em valores muito elevados, na hipótese do valor da causa ser alto. Por isso, é razoável que a taxa judiciária tenha um limite. Assim, causas de valor muito elevado não resultarão em taxas judiciárias desproporcionais ao custo da prestação jurisdicional. A garantia de acesso ao Poder Judiciário é, como dissemos, um instrumento importante para a efetivação do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, o direito de ação não pode ser obstaculizado de maneira desarrazoada. Segundo essa linha de raciocínio, o STF considerou que é inconstitucional, a exigência de prévio depósito como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário, súmula vinculante 28. Segundo a Corte, a necessidade de depósito prévio limitaria o próprio acesso à primeira instância, podendo, em muitos casos, inviabilizar o direito de ação. Outro ponto importante relacionado à garantia de acesso ao Poder Judiciário é sobre o duplo grau de jurisdição. Elucidando o conceito, explica-se que o duplo grau de jurisdição é um reexame da matéria decidida em juízo, ou seja, trata-se de uma nova apreciação jurisdicional, reexame por um órgão diverso e de hierarquia superior àquele que decidiu em primeira instância. Segundo o STF, duplo grau de jurisdição não consubstancia princípio nem garantia constitucional, uma vez que são várias as previsões na própria lei fundamental do julgamento em instância única ordinária. Em outras palavras, a Constituição Federal de 1988 não estabelece obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição.
É de se ressaltar, todavia, que o duplo grau de jurisdição é um princípio previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um tratado de direitos humanos com hierarquia supralegal regularmente internalizado no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, parece-nos que a interpretação mais adequada é de que, embora o duplo grau de jurisdição exista no ordenamento jurídico brasileiro, em razão da incorporação do direito doméstico da Convenção Americana de Direitos Humanos, não se trata de um princípio absoluto, eis que a Constituição estabelece várias exceções a eles. Nesse sentido, não cabe recurso à decisão do Senado que julga o presidente da República por crime de responsabilidade, ou ainda irrecorrível a decisão do STF que julga o presidente e os parlamentares nas infrações penais comuns. Isso aqui foi bem grande, né? Esse inciso. Então, o mais importante aqui é essas exceções. Não cabe você ao Poder Judiciário, em caso de habeas data, antes de você ter a negativa. Até porque qual o objeto da habeas data? É a negativa de te prestar informação ou de retificar seus dados. Se você ainda não teve a negativa, como é que você vai entrar? Então, você tem que comprovar que o órgão público te negou. Controvérsias desportivas, que aí já está previsto no próprio artigo 217, parágrafo 1º da CF. Reclamação de descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. Aí está previsto na lei, né? Ou seja, o que é súmula vinculante? É uma súmula do STF que ele diz que vincula todo mundo. Se houve um descumprimento da súmula pelo órgão público, você vai lá e fala para o órgão público, olha, existe uma súmula que diz isso, isso, aquilo, outro. Você está fazendo errado. Se o órgão público continuar fazendo, você reclama para o STF. Não reclama direto para o STF. Primeiro reclama com o órgão, meio que orientando o órgão, dizendo, olha, tem uma súmula vinculante que não pode mais fazer isso. E requerimento beneficiário, né? Requerimento judicial beneficiário. O que é isso aqui? A mesma coisa do habeas data. Você primeiro faz o requerimento do INSS, primeiro você vai lá no INSS. Se você for negado o requerimento do INSS, aí você pode ir no judiciário. Você não pode ir direto no judiciário, né, antes do INSS, porque o INSS nem te negou ainda. Como é que você sabe que ele vai negar ou Faz não? sentido, entre aspas, né? Você ainda não foi lesado, nem teve ameaça de... Entendi. Falou que tinha que sair agora, né, 18h50, quer dar uma parada, depois a gente volta. Não. Eu, Deixa eu parar aqui quiser parar agora. aí a gravação,